Então a ideia desse áudio é mostrar que o algoritmo é o novo Dr. Simão Bacamarte. Então vamos lá. Eu quero falar de algo que me incomodou e não saiu da cabeça. Isso não é uma explicação, e sim uma reflexão em voz alta. A ideia aqui não é ser mais um vídeo colocando o resumo do livro ou o que você tem que saber do livro, sendo a minha verdade e não o que você concluiu. A ideia é que eu passe como eu vi o que Machado de Assis expôs no século XIX, nessa história bem intrigante, né? Então, sendo bem, falando a essência, o Alienista, escrito por Machado de Assis, publicado no século XIX, e o Alienista, é uma palavra muito estranha, eu nunca tinha ouvido falar, e basicamente seria o psiquiatra de hoje, né? Então, interpretado, personificado ali pelo Dr. Simão Bacamarte, e a história é feita no interior do Rio de Janeiro, na vila de Itaguaí. E nessa vila se passam umas histórias impressionantes, né? Onde o Dr. Simão Bacamarte dedica a vida dele a estudar a loucura, vamos dizer assim, e ele, nesse casarão que ele cria, chamado Casa Verde, ele vai isolar quem ele acha que tem algum transtorno mental da época, e fora da Casa Verde, aquelas pessoas que são normais pela convivência. Veja, esse livro ele expõe um comportamento que parece distante, mas é algo muito universal, diria até familiar, que se enquadra muito bem nos dias de hoje. Então veja como a literatura, mesmo escrita distante no século XIX, ela mostra problemas que sempre existiram, que se travessem de outras formas. Então veja como os dramas humanos, eles são, como é que posso dizer, eles são universais e também em qualquer tempo, né? Então veja, quando você faz um paralelo onde se tinha na mão de uma pessoa, o Dr. Simão Bacamarte, a ciência do que se devia vestir, de como se devia portar, e os estudos iam atualizando, o governo queria ficar do lado da ciência, né? No caso a prefeitura, os políticos aparecerem. Isso vai se normalizando e as pessoas começam a ficar com medo de não entrar na linha e ser do nada ser internado pelo médico tão renomado que estudava a loucura. Veja que a ausência, que depois vira o positivismo, né, que é uma ideologia, mas a ausência de ideologia focada na ciência, ela mesma, a ausência de ideologia, é uma ideologia. Mas não é o ponto aqui que eu vou falar. Então veja, quando você põe entre uma pessoa, em nome de um bem comum, falar o que se deve ou não fazer e como deve ou não ser sua conduta para ser internado, isso acaba virando uma espécie de ditadura. Então veja só os dramas que se passam no livro. Como era uma vila, o parente de alguém a ser internado, o outro fica sabendo. Então é engraçado porque mostra pessoas de diversos comportamentos, né? Uma pessoa vai falar com o Dr. Simão lá no casarão que ele cria, né? Como se fosse um hospício, a Casa Verde. E aí a pessoa vai lá e ele percebe que tinha um comportamento de ser pão duro, e ele interna a pessoa.
né? Ou seja, a sobrinha ou algum parente que eu não me lembro vai lá e fala que ele não gastava o dinheiro e deixou uma boa herança, isso acaba. A doutora começa a achar estranho e interna. Fala assim, como assim a pessoa tem um dinheiro e não gasta? Né? Então, tem um lá que dava bom dia para todo mundo e é internado. E aí os parentes que vão lá visitar acabam sendo internados também. Então ninguém começa a, entre aspas, questionar a ciência, porque esse é um médico tão estudioso, dedicado, que não queria ganhar dinheiro com aquilo, que se dedicou à vida a fazer isso. Ele não tinha como estar errado, né? Em nome da medicina, vamos dizer assim. Então isso mostra um comportamento que nós vemos e vimos não só numa crise sanitária recente, mas de colocar um contra os outros e ter medo de você ser o próximo. Então mostra como você começa a chocar, depois se normaliza e depois acaba passando despercebido. Olha, aquele cara realmente devia ser louco, eu não tinha visto ele assim. Então um paralelo que me marcou muito é o algoritmo ser o novo Simão Bacamarte. Porque veja, quando você entra numa rede social, não importa a nacionalidade, onde foi criada essa rede social, a maioria, as famosas, tem alcance global. Quando você entra num aplicativo mais famoso do mundo de música, quando você publica vídeos e tem palavras que você pode ou não falar, quando você fica com medo de falar algo porque você não está naquela turma que pode te cancelar, você começa a pensar várias vezes antes de agir como tal. E veja, todas essas empresas que têm as maiores cabeças formadas nas maiores universidades, que estudam a física, a matemática, a computação, o comportamento humano também, neurocientistas e tudo mais, se geram algoritmos para saber o seu gosto, o que você gosta, a hora que você compra, o que você ouve, em que horário, como você reflete, que horário você tem um pensamento bom, ruim, ou algo de consumo, se você é consumista ou não, o que você viaja ou não, para onde ou não, o horário que você entra para comprar. Então veja, o que o algoritmo faz que mostra o seu gosto para que você tome a decisão pensando que é você, ou seja, vem um anúncio, você está no computador, vem um anúncio do que você gosta, porque o algoritmo pegou o que você compra naquele determinado horário, mas parece que você tomou a decisão, mas aquilo foi imputado tantas vezes para o seu cérebro. Então veja, no fim a história é só um pretexto e a pergunta ela continua ecoando. Seria o algoritmo que veio tanto para ajudar o novo Simão Bacamarte, só que só muda o lugar, não é Itaguaí no interior do Rio de Janeiro, mas sim o mundo inteiro são fronteiras? Fica essa pergunta e a genialidade de Machado de Assis.